No estádio José Alvalade, em Lisboa, Mané marca 2 vezes e comanda a vitória africana. Lucas Paquetá e Marquinhos fazem para a seleção comandada pelo interino Ramon Menezes. Apesar de um início promissor, a seleção brasileira enfrentou dificuldades diante de Senegal em um amistoso disputado no estádio José Alvalade, em Lisboa, nesta terça-feira. O Brasil saiu na frente com um gol de Lucas Paquetá, mas viu Senegal demonstrar superioridade e garantir a vitória por 4-2, com destaque para Sadio Mané, autor de 2 gols. Marquinhos marcou um gol contra e outro a favor da seleção brasileira, enquanto Diallo e Lucas Paquetá também balançaram as redes. Foi a primeira vez desde o histórico jogo contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, onde o Brasil sofreu 7 gols, que a seleção brasileira concedeu mais de 3 gols em uma partida. Desde então, o Brasil havia sofrido 3 gols apenas em um jogo, que foi na disputa do terceiro lugar contra a Holanda na mesma competição. O Brasil começou bem o jogo, abrindo o placar com um gol de cabeça de Lucas Paquetá aos 10 minutos, após um cruzamento de Vini Júnior. O atacante brasileiro também sofreu um pênalti, que acabou sendo anulado por impedimento. No entanto, Senegal empatou antes do intervalo, com Diallo aproveitando um rebote dentro da área. No segundo tempo, Senegal conseguiu virar o jogo e ampliar a vantagem rapidamente. Marquinhos marcou um gol contra aos 6 minutos, e Mané marcou outro gol incrível aos 9 minutos. Marquinhos, em uma tentativa de redenção, diminuiu a diferença pouco depois, mas o Brasil encontrou dificuldades para criar jogadas. Os substitutos Rafael Veiga, Rony e Pedro tiveram pouco impacto na partida. No último lance do jogo, Nicolas Jackson sofreu um pênalti cometido por Ederson, e Mané converteu para garantir o resultado final. Vinícius Júnior e Lucas Paquetá se destacaram em uma equipe brasileira que apresentou falta de organização na maior parte do tempo. O confronto contra Senegal marcou a segunda vez na história em que o Brasil não conseguiu derrotar a seleção africana, sendo a Noruega a única outra equipe a obter tal feito. O primeiro encontro entre Brasil e Senegal ocorreu em 2019, resultando em um empate por 1-1 em um amistoso disputado em Cingapura. E o Ancelotti? Embora a CBF tenha dado como certa a contratação do técnico italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026, ainda existem pendências a serem resolvidas com o treinador. Ramon Menezes, treinador da seleção brasileira sub-20, assumiu o comando da equipe em 3 partidas e obteve 2 derrotas. Após a Copa do Mundo, o Brasil foi derrotado por 2-1 para Marrocos em março, em sua estreia após o torneio mundial. A chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico da seleção brasileira é aguardada com expectativa, pois sua vasta experiência e reputação no futebol internacional podem trazer uma nova abordagem e revitalizar a equipe. No entanto, é necessário que a CBF finalize as negociações pendentes para garantir a contratação do treinador italiano. Além da derrota em si, a partida contra Senegal levantou algumas questões e pontos de atenção para a seleção brasileira. Uma delas é a falta de solidez defensiva, evidenciada pelos gols sofridos e pelo gol contra de Marquinhos. A defesa brasileira teve dificuldades para lidar com a velocidade e a habilidade dos jogadores senegaleses, deixando espaços e permitindo finalizações perigosas. Outro aspecto preocupante foi a dificuldade na criação de jogadas e a falta de efetividade no ataque. Apesar do gol de Lucas Paquetá, o Brasil teve dificuldades em construir jogadas consistentes e criar oportunidades de gol. Os jogadores ofensivos, como Vini Júnior, não conseguiram se destacar como de costume, e as substituições realizadas pelo técnico interino não surtiram o efeito desejado. Essa performance abaixo do esperado pode ser atribuída a uma série de fatores.
Um deles é a falta de entrosamento entre os jogadores, já que a seleção brasileira passou por mudanças recentes em sua comissão técnica e vem testando diferentes formações e jogadores. Além disso, a ausência de jogadores-chave, seja por lesão ou por opção técnica, também pode ter impactado o desempenho da equipe. No entanto, é importante ressaltar que amistosos como esse são oportunidades para experimentar e testar diferentes estratégias, jogadores e táticas. É um momento de avaliação e ajustes visando aprimorar a equipe para competições futuras, como as eliminatórias para a Copa do Mundo e a própria Copa do Mundo de 2026. Com todo o respeito a Senegal, mas a seleção brasileira não pode perder para uma seleção desse nível. Chega a ser curioso os testes que a CBF sempre coloca canarinho, seleções periféricas, bem abaixo do nível europeu, com amistosos sem sentido que não preparam para nada. Mas dessa vez, com essa safra fraca de jogadores, o Brasil não consegue dominar mais essas seleções fracas. O CEO desse canal está preocupado com a seleção, e vocês? O que acharam dessa atuação vergonhosa da seleção brasileira? Que Ancelotti venha logo para iniciar o projeto logo. Até mais.